Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, a nossa live semanal, edição 118. E hoje recebendo a doutora Natália Suquita Barbosa dos Santos. A gente vai falar sobre a alteração do prenome, falar da Lei 14.382 de 2022, vamos falar da história da Natália. A Natália já está por aí. Natália Suquita, ela vai contar para a gente a história do Natália Suquita Barbosa dos Santos, e ela incluiu o prenome Suquita no nome após a vigência da lei. A gente vai saber tudo sobre a lei, como faz, por que faz, quanto custa, quanto demora. E é interessante, o assunto é interessante. Além disso, a gente vai falar de outros temas relacionados a isso, questão do nome social. Vamos tratar desse tema bastante delicado e que envolve aí muito da dignidade das pessoas, principalmente com relação ao nome social, que vai além da questão do prenome. Mas é com muita alegria que a gente começa o Direito em Pauta, edição 118. E eu já vejo grandes amigos aí, Ângelo Selegato, Patrícia, Gabi Guazelli, Flávio, tá aí, Antônio Gonçalves, querido Antônio Gonçalves, presidente da Comissão de Valorização da Advocacia da OAB São Paulo, Patrícia Alves Cabral, grande Patrícia, tudo bem? Secretária-geral. Já vou convidar a Natália para participar conosco, vou encaminhar o convite para ela. Agradeço a todos vocês que acompanham o Direito em Pauta toda quarta-feira, chegando ao final de mais um ano, ano 3 do Direito em Pauta. Olá! Oiê! Me adaptando aqui a essa câmera. Tá bem, tá bem. Te ouvimos bem, estamos te vendo bem, tudo ótimo. Boa noite, bem-vinda! Obrigada primeiramente pelo convite. Fiquei muito feliz e lisonjeada, principalmente porque o senhor, eu vou tratar de senhor, porque é educação de mãe, viu? Para. Pode chamar de você? Pode parar. Então vamos lá. Pode, principalmente claro, porque por favor. você já entrevistou diversas pessoas aqui do direito, né? Ministros e pessoas, advogados que já estão conosco aí nessa nova gestão da OAB. Então, eu estou feliz por estar contigo hoje. Mérito seu. Gente, Natália Suquita Barbosa dos Santos. Ela é conselheira estadual da OAB São Paulo, relatora da terceira Câmara Recursal aqui em São Paulo também, coordenadora do Polo Cultural da 11ª Região da OAB São Paulo, advogada criminalista com especialização em Tribunal do Júri, aperfeiçoamento na infância e adolescência pela ESA, é embaixadora do meu curso, criadora do conteúdo jurídico digital Direito para Não Dar Errado, que eu vou querer saber depois um pouco disso. E, além de tudo, é uma pessoa muito especial. Eu recebi aí vários elogios. Linda, maravilhosa, ótima escolha. Vai fazer sucesso, hein, Natália? Eu fico muito feliz, estou vendo aqui os meus amigos, a melhor advogada de Batuba. Ju, para de puxar meu saco. Olha, graças a Deus, Deus me agraciou. Assim, sempre feliz, extrovertida, independente das circunstâncias. Eu faço valer a pena a vida e as pessoas que estão ao meu redor sempre elevar essa frequência para estarmos bem e positivamente. Bora, vamos lá. Vamos fazer um bate-papo bem descontraído e bem legal e com uma energia positiva para todo mundo que nos acompanha sempre. Esse também é um dos nossos objetivos. Vamos lá. Por que você resolveu ser advogado? É até engraçado eu falar sobre isso. Meu pai é advogado, então eu não queria ser advogado. E mesmo assim, você sai do colegial muito crua, né? Então eu falei, eu vou fazer direito. Eu
fiz 2 anos de direito em São José do Rio Preto. E no meio dessa caminhada eu falei, não é minha praia, não quero mesmo, não quero ser advogada, não quero ser advogada porque vai ter muita influência do meu pai. E então eu não quero mais. Tranquei o curso e fui fazer psicologia. Aí eu fiz 2 anos de psicologia, parei. Fiz 1 ano de veterinária, parei. Fiz 1 ano de jornalismo e parei. E aí voltei para o direito, porque não teve escapatória, Constantino. Legal, ótima escolha. Quem ganha é o direito. E aí, hoje você é advogada criminalista. Como que surge o direito criminal? Por Constantino, quê? olha para você ver como não tem como escapar do futuro, né, do futuro que Deus traçou para a gente. Eu digo que eu estou aqui por um chamado. Eu não queria... então, tá, concluí a faculdade, né, concluí o curso de Direito, passei no exame da ordem. Antes, né, de passar no exame da ordem, você tem que escolher a sua segunda fase. Então, as 2 primeiras provas que eu prestei, eu coloquei direito do trabalho. Olha, imagina, não sei nada de direito do trabalho. Mas aí eu não passei para a segunda fase. Quando eu fui fazer, né, eu prestar a última exame, era o último dia de inscrição, eu fui colocar lá, qual a sua segunda fase? E eu ouvi, coloca penal. Aí eu pensei comigo, coloca penal? Eu nem gosto de penal, Constantino. Eu nem assistia às aulas do curso preparatório de penal, porque eu não queria gostar de penal. Não sei por que cargas d'água eu ouvi, né, nesse chamado e coloquei e ainda falei, eu nunca passo mesmo. Passei. Constantino, quando eu passei, foi uma alegria por ter passado e uma tristeza porque eu não sabia nada de direito penal. Então, inacreditavelmente, em 60 dias, porque é o tempo que você tem para a segunda fase, Uma para outra? eu aprendi tudo que eu precisei para a prova. Foi muito engraçado, Constantino, porque na época eu trabalhava como conselheira tutelar aqui em Ubatuba. Então, eu trabalhei, né, atuei nesse cargo durante 5 anos. E então, no último ano, eu estava prestando o exame da ordem, passei. Então, eu falei para Deus, Deus, eu não vou conseguir fazer as peças como tarefa, mas eu vou me comprometer em assistir todas as aulas do curso preparatório. E assim eu fiz. E fui para a prova, fiz, passei com uma nota, com a maior nota da peça. Foi a primeira peça que eu fiz na minha vida, foi a prova. Então, eu não estou aqui à toa e eu não sou advogada criminalista à toa. Tem um chamado aí. Sensacional. Que legal. Que história legal. Você sabe que eu prestei, quando eu fiz a OAB faz tempo, né? Foi penal Mas eu também? fiz penal também. Caiu um recurso Olha só! em sentido estrito. Lembro até hoje. E, Eu gostava muito de penal, gostava muito, ao contrário do que você falou, eu gostava muito, foi o que eu mais gostei na faculdade. E eu achei que eu faria isso, eu fiz por 1 ano e meio, não era a minha praia, não era o meu chamado, e aí eu fui para a advocacia empresarial, estou até hoje. Dizem que empresarial não existe, né? Fala empresarial, quem é muito técnico fala, não existe advocacia empresarial. Mas é o que eu faço, e aí eu falo que é empresarial mesmo e sempre vou falar. E aí, falando de direito criminal, até para depois a gente entrar no nosso tema, para quem está acompanhando a gente vai entrar, fiquem tranquilos, mas é legal, eu gosto de iniciar trazendo um pouco da história. Você falou da questão do conselho tutelar, é legal o conselho tutelar, você é eleita, né? Você tem que ser eleita, tem que ser né? Tem maior votação. de 25 anos, idoneidade moral, residir no município e realizar, né, uma prova e aí depois ser eleita, né, pelo povo, pelas pessoas do município. Mas agora, né, tem a lei federal, que é o ECA, mas também tem que ficar atento com a lei municipal, né, que é do Conselho Tutelar também. Então, tem algumas
particularidades a lei municipal, Legal. como estar cursando ensino médio. Na lei federal não diz, mas nas leis municipais agora vem essa cláusula. Caraca. Tá. E me fala uma coisa. O leigo, principalmente, tem uma confusão, né? Um mito com relação à advocacia criminal. E dizendo que é perigoso advogar, não consegue entender muito bem a questão da justiça, né? Até dá para se entender para quem é leigo. E aí se coloca muito que é perigoso você advogar, que você tem o limite do certo e do errado e tal. Como é que é isso para você? Você advoga bastante em Ubatuba, já falaram aí que você é a melhor advogada de Ubatuba. E aí, você sente isso? Existe esse risco? É difícil de entender até onde você pode ir? O que efetivamente é atuar na área criminal? Até porque a gente distribui depois a live para alunos, pessoal que está querendo cursar direito. É interessante, eu acho, esse seu depoimento. Tá. Depois a gente entra no tema. Constantino Ubatuba é uma cidade pequena, né? E pequena e linda, meu amor. Pequena e linda. E então, quando eu comecei a atuar na delegacia, primeiro que a gente sofre um pouco por ser jovem advogado, né? Depois a gente sofre também por ser mulher, depois por ser gay, né? Então você já entra no mercado de trabalho com esse sentimento, com essa insegurança, tá? Mas nós estudamos, né, para estar aqui. E eu sou muito sim, sim, não, não, né? E eu gosto muito de estudar. Então, os meus casos, eu realmente estudo, né, com os livros atuais e eu sigo, né, o devido cumprimento da lei, tá? Então, na delegacia, eu sempre trabalho com gentileza gera gentileza, né? Com o delegado, com o escrivão, né? Com o próprio acusado, com os familiares, tá? Eu gosto mais, eu tenho uma boa sustentação oral, mas eu gosto muito de trabalhar com papel também. E então, aqui em Ubatuba eu consigo trabalhar bem. Não tem esse preconceito, não carrego esse preconceito. Ah, a Suquita é advogada de porta de cadeia. Não, não tem, né? Eu sou ética, eu trabalho, né, dessa forma. Então, eu não sofri nenhum preconceito nessa vertente. Medo de atuar, eu não tenho. Eu converso com o acusado, como qualquer outra pessoa, até que se prove o contrário, ele é inocente, né? Eu costumo dizer que todos os meus clientes são inocentes, é uma brincadeira. Mas, então, você tem que manter uma postura, né? Uma ética, independente de eu ser bem animada, de eu ser extrovertida, mas em atuação, a gente, né, tem que exercer mesmo essa seriedade na fala com o delegado, na fala com o seu cliente, na fala com os familiares. Legal, legal. É exatamente isso, né? É conseguir, eu acho que saber o limite, né? A gente tem limite em qualquer profissão, você tem limite na área médica, você tem limite na psicologia. Se eu não fez psicologia, a Patrícia até, que é psicóloga e está acompanhando aí, bateu palmas e tal. Eu acho que toda profissão tem limite. E o fato de você advogar na área criminal não tem nenhum demérito, pelo contrário, né? Eu acho que tem que ter muita coragem e partir do pressuposto que você colocou muito bem, né? Que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Eu acho que faz todo sentido até para a gente manter uma sociedade civilizada, né? É importante que a gente, por mais que alguém tenha cometido qualquer erro, é importante que tenha direito a ser defendido, a que tenha direito a uma pena justa. Eu acho que faz todo sentido para manter de pé a sociedade que já está tão abalada, né? Já está tão difícil. Mas vamos lá. Você fez uso da lei, certo? A gente vai falar da lei, que é a lei do prenome e tal, a lei 14.382. E aí, pelo que eu entendi, você fez uso da lei, certo? Conta um pouco dessa história pra gente. Suquita. Da história do Suquita e tal. Conta Constantino, pra gente aí, vai. desde os 13 anos, o pessoal aqui em Batuba começou a me chamar de Suquita. Tinham duas Natálias na sala de aula e eu falava muito aham.
E aí a menina do comercial da Suquita falava muito aham. E aí o pessoal falou, pô, você parece a menina do comercial, só sabe falar aham. Enfim, ficou a Natália e ficou a Suquita. Então, eu carrego comigo o Suquita desde os 13 anos. Tem pessoas em Ubatuba que não me conhecem por Natália. Ah, por exemplo, quem é a sua advogada? A Natália. Natália. Ah, Suquita. Ah, Suquita. Então, não, é engraçado, Constantino, que quando eu comecei a advogar e tinham as audiências, o advogado da parte contrária, no meio da audiência, Suquita. Aí ele ficava constrangido de se dirigir a mim como Suquita, sendo que meu nome é Natália. E depois vinha pedir perdão. Nossa, Natália, pelo amor de Deus, de ter falado Suquita no meio da audiência. Eu falei, não, doutora, pode ficar tranquila, porque eu carrego isso. Então, eu pensava, né, em fazer esse pedido de forma judicial. Então, eu estava, né, me preparando para isso. Quando eu fui eleita juntamente com a Patrícia Bonzolini para essa gestão agora da UAB e compor o conselho, o pessoal do conselho, em razão do meu Instagram ser Natália Suquita, já começaram a me chamar de Natália Suquita, achando que o Suquita fosse um sobrenome. E era Suquita para lá, Suquita para cá, e eu estava achando o máximo, né? E aí eu falei, eu vou aproveitar esse gancho e vou, então, ingressar com uma ação e vou pedir, porque, né, quando você, né, antes que você poderia pedir a alteração do seu nome, você tinha que justificar, né, antes. E aí eu pensei, vou pedir para os conselheiros tudo assinar uma abaixo-assinada aqui para colocar na ação, de que para ser isso aqui, enfim. Não precisei, porque em junho foi alterada a lei, né, de 73, e aí possibilitou de forma rápida essa inclusão do Suquita. Foi muito engraçado, Constantino, inclusive, que a nossa presidente estadual da OAB, a Patrícia, na sessão, ela mencionou a alteração do meu nome. Só que ela começou a fala dela assim, por incrível que pareça, temos uma nova conselheira estadual, como ela se identifica, a doutora Natália Suquita. E aí o pessoal, ao invés de pensar que foi o Suquita, pensou, ué, mas ela já não é conselheira? Então foi muito engraçado que já De tão está, incorporado que já estava, né? Então para mim foi muito bom. Eu estou segura agora, né, de utilizar o Suquita. A Fernanda Ramos está dizendo que foi Um beijo, emocionante essa Pepe. sessão do conselho. E me fala uma coisa, quanto tempo demorou do momento que você decidiu, que você entendeu que não precisava mais ser judicial, não precisou da assinatura dos conselheiros, que você conseguiu fazer diretamente no cartório, e aí quanto tempo demorou do início até Olha, você estar com Suquita no Constantino, nome, de verdade? foi muito... Eu vi que foi alterada a lei, né? Eu falei, eu vou, então, já, né, fazer incluir, né, o Suquita no meu nome. Então, passou aí agosto, junho, julho, agosto, setembro, foi 21/10, 21 de outubro, o dia que eu... Não sei se foi 21 ou um pouco antes, mas foi muito rápido, Constantino. Eu cheguei, estava com a minha secretária no calçadão, e aí a gente passou no cartório e falei, vamos entrar aqui agora. Um beijo para a Thaís, que está aqui na minha frente, me xeretando na live, a live presencial para ela. A Thaís é minha Legal, secretária, minha estagiária, meu legal. tudo, braço direito aqui. Então, entramos no cartório e Boa. já no balcão tinham duas fichas, escrito assim, documentos necessários para alteração do pronome. E aí foi engraçado que tinha para alteração de prenome, de sobrenome e da diversidade, qual que é o outro, tá? De gênero. Então, era só você pegar e levar para sua casa. Eles já deixaram um montinho assim. Então, eu peguei a minha folhinha e fui para o escritório. O pessoal comentou comigo assim, isso aqui eu encontrei muita dificuldade. E aí, Constantino, eu vou explicar o porquê da dificuldade. Quando você tem na mão os documentos necessários, você tem que acessar diversos sites
para fazer a retirada da certidão. Então, você tem que entrar no site do Tribunal de Justiça, você tem que entrar no site de protesto, no site do Superior Eleitoral, do Tribunal, você tem que entrar no Tribunal Superior do Trabalho. Então, você segue, né? E óbvio que tem gente que tem dificuldade. Inclusive, eu tenho dificuldade. Quem fez para mim, que é rápida no gatilho, é a Thaisa. Então, eu pedi para que a Thaisa colocasse para mim o link, e eu vou depois disponibilizar aqui no Instagram para quem quiser, só clicar no link que já direciona para a certidão. Então, ficou bem mais, né? Dessa forma, fica bem mais fácil, né? Porque realmente são muitos detalhes. Mas nada é impossível, né, Constantino? Então, se a pessoa tem dificuldade de acessar a internet, de conhecimento, não é jurídico, é seguir esse passo a passo. Pode procurar algum advogado para que faça a emissão dessas certidões, tá? Tem algumas certidões que têm um custo de R$13, tá? É um valor assim, simbólico, mas outras você já pode retirar de graça, né? Então, eu fiz a juntada de todas essas certidões que o cartório solicita, tá? Entreguei as certidões, preenchi um requerimento. Então, é necessário preencher um requerimento dizendo que eu quero e como que eu quero, tá? E aí você vai aguardar, então, um prazo muito rápido, porque o oficial, né, do cartório, ele vai fazer a análise de todas as certidões, e aí depois ele vai te ligar para você passar lá e realizar a retirada da sua certidão. O preço, que eu já sei que você vai me perguntar. Constantino, eu ia perguntar mesmo. Como que foi? Eu paguei R$160, e eu acredito que esses R$160 seja por conta do papel, da certidão mesmo, né? Que eles emitem uma nova certidão de nascimento. Como eu nasci em Ubatuba, eu já pedi no próprio cartório de Ubatuba. Então, acredito que tenha sido um pouco mais fácil e rápido, porque a certidão minha já estava lá atualizada, né? Eu fui lá. Senão, se você for de outra cidade, você tem que pegar uma certidão. Isso. Tem que pedir para... Então, o procedimento foi esse. Tá. E me fala uma coisa, deixa eu aproveitar que o Paciléu está aí, Afonso Paciléu, que é o novo presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Gente, amanhã tem festa de confraternização lá da Associação dos Advogados, 19 horas, lá na sede da AT, na Marquês de São Vicente, todo mundo convidado, hein? Amanhã é dia 15, né? Amanhã, então não convidar para o dia errado. Amanhã é dia 15, quem puder comparecer lá, tem a festa de confraternização da Associação dos Advogados Trabalhistas. Bora lá, gente. Tá, me fala uma coisa. Com a alteração do nome, como é que ficam os seus documentos? Agora você troca todos os documentos? Você me pediu uma foto para você montar aí o flyer da nossa live. E eu mandei uma foto normal e uma foto de cabelo azul. E você escolheu logo a foto de cabelo azul. Adorei. Então, Constantino, o que aconteceu? Eu preciso confessar uma coisa. Desculpa, já te cortando. Né? Como dizia o Jô Soares, né? Sem querer te cortar, mas já te cortando. Eu escolhi a foto, mas quem dá o ok da foto não sou eu, é a Fernanda, que é a minha advogada, minha estagiária, cuida do meu marketing, é minha filha, e foi ela que fez, então ela que faz esse material. E aí eu falei, eu acho essa mais legal. Aí ela falou, vou escolher. E escolheu essa mesmo que você está falando. Então, você tem uma aí, eu tenho uma aqui. Me representou muito bem essa foto. Aí, Constantino, eu fui lá, o oficial me ligou, fui no cartório, peguei a certidão, muito animada eu estava, né? Falei para minha secretária, agenda para mim no Poupa Tempo para eu fazer o documento. Aí ela falou, doutora, pode ir que eu já agendei. E fui no mesmo dia que eu peguei a certidão. Cheguei lá, paguei R$47 pela RG e 100 e alguma coisa, 119 pela CNH. E aí a moça falou assim, agora a senhora pode se direcionar à cabine fotográfica. A cabine fotográfica, ela é? Eu falei, mas moça, eu tô de cabelo azul.
Minha mãe vai me matar se tipo, sair no RG com a foto de cabelo azul. Mãe, não me mata, mas a minha CNH está de cabelo azul e meu RG também estou de cabelo azul. Sensacional. Então, mudei sim, é necessário mudar o nome em todas as documentações, inclusive você até assina um termo se comprometendo a isso, tá? Ainda não pedi o passaporte, mas preciso pedir, tá? No RG, na CNH, não consta o meu nome anterior, porém, na certidão de nascimento, né, na averbação, consta sim, que o meu nome anterior era Natália Barbosa dos Santos. E também nas certidões, né, que eu poderei tirar no futuro, também sempre vai vir, né, o meu nome anterior. Mas os documentos que eu apresento no dia a dia, ela vem só com o meu nome mesmo agora, Natália Suquita Barbosa dos Santos. Tá. E, na verdade, você tira... Imagino que seja isso, mas se estiver errado, você me corrige. Você tira um novo documento, mas a numeração continua a mesma, né? Você continua com o mesmo RG, com o mesmo Tudo igual. CPF. Tudo Tudo igual. igual, Constantino, né? eu achei muito interessante também, porque agora agora é um cadastro geral, né? Essa lei, ela dispõe sobre o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que é o CERP. Então, agora tudo vai ser mais de fácil acesso, digitalizado, tudo pela internet. Tanto que eu fui meu primeiro flagrante como suquita, o escrivão olhou e falou assim, ué, seu nome tá aqui, Natália Suquita Barbosa. Falei, menino, já tá Suquita até aqui na delegacia. Então, todos os órgãos públicos aí, eles já foram atualizados com o meu nome como de fato ele é agora. Fiquei muito feliz. E soltei meu cliente naquele dia ainda. Boa. Já foi o primeiro Foi. sucesso como suquita. Como suquita oficial, né? Porque como suquita já tinha vários, né? Tá. E me fala uma coisa. Precisa de motivação nesse formulário que você preenche para justificar? Eu quero suquita porque... Não Ou precisa não? justificar, não precisa ter motivo. Você só preenche, né? Dizendo como que você quer que o seu nome fique, né? Entrega as certidões e pronto. Pura e simplesmente. Antigamente, quando era, né, de forma jurídica, você tinha que justificar. Facilitou isso, Constantino, né? Porque o Poder Judiciário ele lida com conflitos de interesse. Nessa situação, a gente não tem um conflito de interesse. Então, para desjudicializar, né? Agora ficou mais fácil dessa forma, evitando, né, ações desse naipe. Eu anotei algumas coisas interessantes, não sei se você vai fazer pergunta. Pode falar, claro. Não, pode falar, pode falar. Eu estou aqui só para direcionar, então, quem fala é você tem que ser você. maior de 18 anos, né, para fazer essa alteração. Mas Tá. o que eu emancipei o meu filho, ele pode? Não pode. Emancipação é diferente, né, de maioridade civil. Então, independente se ele for emancipado, né, ele não pode ir lá com 16 anos e pedir autorização, porque ele é antecipado, ele é emancipado. Então, é só com 18 anos mesmo, tá? Então, os emancipados não... Tá. Não, os emancipados eles não Pode podem ser falar, pode falar. beneficiados dessa lei. Então, também é um direito personalíssimo. Tá. Eu até aprendi isso conversando com uma advogada no Instagram, que ela está em São Paulo, ela é professora de algum curso, Flávia, o nome dela. Aí ela falou assim, eu nasci numa cidade muito longe, outro estado, e eu não consigo fazer a alteração. Eu falei, doutora, faz uma procuração. Aí foi quando eu aprendi. Não, Suquita, não é um direito personalíssimo, então você não pode ser representado. Então não tem procuração, gente. É você que tem que ir lá mesmo com a sua perninha. Própria pessoa. Interessante, mais uma dica interessante. O Salvatore está perguntando o seguinte: se na certidão de nascimento constou errado ou não constou o nome dos avós, paternos ou maternos, você sabe se a gente pode fazer isso também agora pela nova lei, de maneira administrativa? Eu acho que nesse caso tem que ser judicial, né? Para incluir. Essa lei, ela Pode ser. possibilita, Constantino, fazer a inclusão de sobrenomes, né? Obviamente tem que ser um sobrenome de família. Então, até o advogado aqui de Batuba, doutor Benedito, um abraço,
ele falou, Sukita, você é um exemplo, né? Para mim, de motivação, inclusive. Eu fui lá no cartório e incluí o nome do meu avô, que não tinha, né? Então, você pode, sim, né, juntar todos esses documentos, levar né, os documentos de família que comprovem o sobrenome, que daí consegue também fazer a inclusão de sobrenomes. Isso já faz Exatamente. administrativo, então, pela lei nova. Ótimo. Volta. Pronto. Deve estar entrando uma ligação, ela já volta. Tanto o prenome, né? O prenome Diga. Deixa eu só avisar. Tranquilo. Que não vai rolar agora uma situação. Peraí. Deixa eu ver. Se for delegacia, pode ir, a gente suspende a live e faz depois. Suspende a live e faz depois. O povo dizendo, volta, menina. Pronto, desculpa. Oi? Vamos lá, próxima pergunta. Tranquilo. Imagina. Você estava falando... Bom, vamos lá. Você já respondeu, eu ia te perguntar se qualquer pessoa pode. Você já falou que é personalista, só a própria pessoa pode. Não pode ser emancipado, tem que ter maioridade civil. Se a pessoa tiver alguma restrição no nome, se tiver condenação, interfere em alguma coisa? E pendências judiciais não conseguem alcançar esse benefício. Então, quando você for fazer a retirada dessas certidões, por isso que é necessário fazer a retirada de todas essas certidões que comprovem, né? Se você está apto ou não sei se pode usar essa palavra, mas para, né, se beneficiar dessa lei. Então, quem tem dívidas e quem tem pendência judicial não pode. Interessante. E, então, no caso, ela não depende de nenhuma autorização judicial, porque você vai fazer administrativo, e se tiver dívida não pode, se tiver negativação no nome não pode, se tiver problema criminal provavelmente também não possa. E aí, tem algum motivo que o oficial possa recusar? Falar assim, eu não gosto de Sukita, só gosto de Fanta, não vou colocar Sukita no seu nome. Só em caso assim, que ele observar uma má-fé, entendeu? Então, aí ele pode se recusar, tá? Mas nesse caso de má-fé, aqui, suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, né? Simulação quanto à real intenção da pessoa requerente. Então, às vezes, o oficial ele tem essa sensibilidade, né? E aí ele pode sim se recusar. Aí a pessoa, que se quiser de fato, vai oficializar pela via judicial. Eu acho que pode ter também essa coisa da intenção. De repente, se você quiser colocar algum nome que seja expoente, sei lá, algum nome que possa trazer alguma vantagem de marketing, talvez isso pode ser brecado, né? Estou pensando nisso agora, nem sei se tem a ver. Tá tudo certo. Brincadeira. Mas nem vai, né? Na verdade, quem está ganhando, quem tá ganhando com isso é a Sukita, não é você, né? Eles é que estão ganhando. O que seria má fé, a Patrícia está perguntando? Pode responder. Quer responder? Quer que eu responda? Responde aí. Aí você me pega. Não, má fé é quando você está fazendo com alguma intenção de burlar alguma coisa, de burlar uma dívida, como ela colocou, de burlar alguma coisa, de buscar depois, com esse nome, ter algum benefício que você não teria. É quando você não está agindo. E aí ele já quer antecipar a alteração do nome, pode ser, né? Então... É isso. A alteração, completando a resposta ao Salvatore, que você já respondeu, a alteração para colocar o sobrenome dos avós também é no cartório. Isso, pelo mesmo acho que é o mesmo procedimento. Então, vai no cartório, tanto para prenome, né, quanto para sobrenome. Tá. Qual que é a diferença prenome de prenome antecede o sobrenome. Então, Natália é meu prenome. Barbosa dos Santos é meu sobrenome. Entendeu? Então... E aí o Sukita entra como prenome, né? Um nome composto, né? Tem pessoas que chamam, por exemplo, Maria Aparecida. Ela não quer o Aparecida, então ela pode tirar o Aparecida. Entendeu? Então, chama
jesuíta. E ela não quer se chamar jesuíta, quer se chamar Joana, entendeu? Então, é o prenome. Tá. Doutor Ailton, que é fera aí dos advogado dos transportes, ele está perguntando se tem busca prévia para você ver se tem nome igual, nome homônimo. Não, Você sabe desconheço, disso? não. Até porque eu acho que muitas pessoas têm nome. Eu até encontrei esses dias Natália Barbosa dos Santos, Barbosa com Z. Falei, graças a Deus que eu coloquei o Suquita, vai que acontece alguma coisa. Então a gente vai encontrar nomes semelhantes, né? Mas você tem aí o RG seu, que não vai mudar a sua digital, o seu CPF, né? Então eu acho que, independente se você colocar um nome parecido de outra pessoa, eu acho que não há problema. E acho que uma coisa importante, aí confirma que eu não tenho certeza, tá? Você só pode mudar de nome administrativamente, se a gente pode chamar Uma assim, única vez. uma única vez, Ô, né? Santino, Você não pode só vou agora ir lá fazer e mudar de novo, né? um agradecimento aqui à doutora Marcele, que acessou aqui a live. Doutora Marcele, ela é tesoureira da UAB de Pinda, Marcele, e professora também lá na cidade dela. E ela me ajudou muito com a live de hoje. Eu falei, Marcele, eu sou advogada criminalista e eu vou fazer uma live para falar, né, de direito civil, de pessoal. Meu Deus! Aí ela, não, Skip, fica calma. Então, agradecendo aí a Marcele que entrou agora, é isso mesmo. Marcele, um beijo, obrigada, sucesso na sua carreira como diretora da Ordem e também como professora. E aí, pegando o gancho do que você falou, preciso até me desculpar com você, né? Eu ia fazer isso no privado, mas vou fazer aqui. Como é que foi a história da live? Eu convidei, já fazia tempo que eu queria fazer a live com a Natália Suquita, e aí eu convidei, e aí falei, escolhe o tema. Aí, na verdade, ela só colocou, a gente pode falar da alteração do nome, mas ela colocou um monte de coisa depois, porque o foco dela não era falar da alteração do nome, até porque não é a área que ela atua. Aí o que eu fiz, eu precisava falar desse tema, eu aproveitei e joguei um monte de coisa do tema, inclusive o próprio tema da live, e ela, de maneira muito gentil, não reclamou, aceitou e foi estudar para responder para a gente. Então, super obrigado e desculpa por essa saia justa, mas está indo super bem. Acho que você descobriu um outro nicho de mercado aí. Bora no final divulgar. Quem quiser trocar de nome, procura a Natália, que ela já sabe como faz. Alô, já aprendeu, já fez para ela. Tribunal de Ética, Aproveitar e mandar um beijo para a Daniela, que está aí. Não tem problema, pode. A gente não está mercantilizando, tranquilo. E além de tudo, a Daniela está aí, secretária-geral. Daniela Magalhães, uma querida, forte abraço. O pessoal aqui, o presidente aqui de Ubatuba da subseção e do colégio, né, dos presidentes aqui da nossa região, estima muito a Daniela e a conduta dela como secretária-geral, excepcional. E pensa na pessoa que viaja. Parabéns, e todos Dani. nós, Constantino. Caramba. Tem dia que a gente vive de mala aí uns 4 dias direto. Viaja bastante, legal, mas é isso. Vamos continuar, vamos lá. Os documentos que precisam ser apresentados, você já falou. A gente já falou da questão da condenação judicial. A gente já falou se pode alterar o sobrenome, que pode. E aí tem uma questão que mandaram essa pergunta para mim, da questão de quem convive em união estável. Se pode incluir o nome de quem está junto, de quem está convivendo, do convivente. Pode também agora com essa nova legislação? A sociedade conjugal seja registrada em cartório, né? Então pode sim se utilizar, se beneficiar dessa lei, tanto para incluir quanto para excluir. Tá? Então, e enteado também, viu? É bem interessante, porque né, quando o casal casa, enfim, e aí muda o nome de solteira, e a mãe tem um filho e tem esse carinho pelo padrasto, o enteado pode ir lá, lógico, com o consentimento do padrasto, porque vai colocar o nome do padrasto, né? E também pode se beneficiar dessa lei. Legal. E me fala uma coisa, se eu quiser excluir, eu também posso, né? Na verdade, a lei não é só para eu incluir, é para eu excluir também, né? Eu sei que eu te perguntei isso porque a Núria está aí assistindo, a Núria é uma querida, eu sei que ela vai querer excluir, óbvio que eu não vou falar. O Benedito, delicadeza. ele que fez a alteração
né, que fez a inclusão do sobrenome do avô dele na certidão. Abraço, Benê, entrou aqui. Estou feliz com o Legal, Constantino, legal. todos os meus amigos E aí, aqui, então, galera participando. eu que estou feliz por você estar aqui trazendo prestígio para o Direito em Pauta. Estou feliz de verdade. Então, pode também fazer o mesmo processo para excluir, né? Se eu quiser excluir lá o nome, sei lá, se eu tenho um nome, por exemplo, Débora, e eu Sim, não gosto dele, eu como eu posso falei, excluir. Maria Aparecida, você pode tirar o Aparecida se você tem um nome que você não se identifica com ele, né? Você pode sim fazer essa alteração. Tipo Alex também, né? Se a pessoa chamar Marcelo Pode Alex e tirar. não gostar do Alex, ela pode tirar. Entendi. É... Faltou alguma coisa que a gente tinha que Tá, falar não, desse eu tema? acho Que eu que quero te a perguntar gente, outras eu coisas. acho Você que a acha que gente ficou alguma coisa que eu... abordou tudo que era necessário. Legal. Vamos falar um pouco de nome social? Porque quando eu Vamos, falei... vamos falar rápido. Vamos... Sabe por quê, Constantino? Eu estava aqui pensando com os meus botões, quando você falou do nome social. O nome social, ele vem né, de um decreto. Um beijo, Iti. Meu amor entrou na live. Vamos lá. Ah, perdi o rumo aqui, cara. Vamos lá, nome social. O decreto ele é de 2016, tá? Então, ele possibilitava, vou falar rápido, tá, Constantino? Não é muito minha praia. Mas ele possibilitava, assim, Não, os tranquilo. órgãos dos órgãos do governo, por exemplo, INSS, você coloca lá, tinha um campo do nome social, como você se reconhece, como você se identifica. Então, tinha essa possibilidade, tá? Aí, depois, em 2018, vem um provimento, tá? Que facilitava, então, pessoas transgêneros a alterar o registro civil, tá? Só os transgêneros que se identificam, né? Aí, agora, com essa lei de 2022, agora tá lindo. Agora você vai tudo pela lei de 2022, entendeu? Então, acredito eu que sobressaiu o nome social, né? Porque o nome social você tinha os dois nomes, agora você pode, de fato, usar só o seu nome, entendeu? Que é o que você quer e não vai ficar dois nomes. Legal, né? Essa coisa do nome social, eu acho que a gente vai um pouco além, é um pouco mais delicado e mais cuidadoso, porque a gente tem uma coisa da dignidade, né? No seu caso, você incluiu o nome porque você já era conhecida por esse nome, e aí eu acho que não tem tanta ligação quando a gente fala do nome social, a gente tem uma preocupação um pouco maior, porque aí você está falando da dignidade, né? Da pessoa, da questão do gênero, da orientação, e aí você precisa realmente, né? Às vezes a pessoa tem você visualiza a pessoa de uma forma e o nome não é, e aí eu acho que isso traz muito constrangimento. Então, essa questão da possibilidade do nome social faz todo sentido, né? Agora acredito eu que nem se use mais o nome social, porque agora é o nosso nome de fato. Você vai lá, você altera o seu nome e também o seu gênero no documento, e aí hoje graças a Deus alcançou a todos, né? Então facilitou quem se identifica de um gênero diferente do sexo que nasceu, de colocar ali como quer ser chamado. Então, obrigada pela alteração dessa lei federal. A questão do gênero é cisgênero, né? Que é quem se identifica com o gênero que nasceu. Transgênero, que é quem se identifica com um gênero diferente daquele que foi atribuído no nascimento. E o não binário, né? Que aí tem a questão dos dois, né? De não se identificar com nenhum dos dois. Um assunto. Depois eu vou fazer uma live só falando disso também. Vamos falar um pouco do seu programa aí, do seu. O Kelly, eu vou colocar depois no meu Instagram aqui qual o processo para alteração do nome, tá? Aí você pode depois acessar meu Instagram, que eu vou colocar os documentos necessários para fazer essa alteração. É que ela entrou agora e está perguntando aí. Próxima pergunta, Constantino. Ah, legal. Bora lá. Eu estava tentando lembrar o nome, mas eu lembrei. Direito a não dar Direito errado. para não dar errado. Constantino, eu criei esse nome. Inclusive, eu tenho que patentear a marca aí. Flávia Nascimento, nossa
nossa conselheira estadual, professora que, de forma, com maestria, ela ensina sobre reconhecimento de marca, então a gente tá para fazer isso agora, essa semana, enfim. Mas eu criei o direito para não dar errado. Então, eu faço pequenos vídeos que eu chamo de cápsulas, né, de informação. Então, eu fiz uma temporada da lei de tráfico. Então, eu falei cada dia um pouquinho. Um dia eu falei do artigo 28, um dia eu falei do artigo 33, e aí trabalhei aí uma temporada da lei do tráfico, e aí para o ano que vem eu vou vir com mais bloquinhos, com essas cápsulas aí de conhecimento jurídico, de fácil acesso, totalmente descontraído e que alcance as pessoas que não têm conhecimento jurídico. Então, é uma coisa é um material bem simples e de fácil entendimento. Tá. Qual que é seu Meu Instagram? Instagram é Alguém tá Natália perguntando Suquita, aí. Suquita com K. Sou eu. Legal. E a história de ser embaixadora do meu curso? O que é o meu curso? O que você faz como embaixadora? Constantino, quando a gente estuda, né, o curso preparatório do exame da ordem, a gente cria vínculos com os professores online, que fica o tempo todo, né, ensinando a gente e motivando, né, porque é desesperador a gente alcançar, né, até dói no meu peito, lembrando, né, da trajetória que a gente fora, né? Então, eu criei muito vínculo com alguns professores, vínculo só eu com ele, né? E a Patrícia Vanzolini era uma delas. Então, eu vi a Patrícia, era surreal para mim. Quando eu tive a oportunidade, a Patrícia veio até o Ubatuba, que eu fiz um evento aqui para a campanha. Quando a Patrícia desceu do carro, eu achei que eu fosse morrer, meu coração saía pela boca, pelo carinho, né, pelo vínculo que a gente adquire com o professor. E esse mesmo sentimento eu tenho pelo professor Darlan Barroso, professor mestre de processo civil. E encontrei com ele no Teatro Municipal quando dessa gestão agora. Então, estava descendo a escada no teatro e dei de cara com o Darlan. Eu não sou muito de tietar, eu não tieto ninguém, mas professor eu tieto. Aí eu falei para minha amiga, pega o celular que eu vou lá tirar uma foto. Aí eu cheguei nesse meu jeitinho, né, somebody love, falei, Darlan, prazer, gostaria muito de tirar uma foto com você, eu tô aqui transbordando de alegria. E aí ele deu aquele sorriso gostoso dele, já pegou meu telefone, já trocamos telefone, a gente se falou naquela semana mesmo, até tô para fazer uma live com ele aí. E aí ele veio para Ubatuba fazer uma palestra, coloquei 130 pessoas para ouvir a palestra dele, ele ficou, falei, é isso aí, você é fenomenal, né? E aí ele falou, vem comigo para ser embaixadora. Então eu divulgo o meu curso, que é um curso dele e do Marco Antônio. Então é um curso que tem o curso preparatório para o exame da ordem, primeira e segunda fase. Também tem pós-graduação, também tem alguns outros para concurso também. Então, sempre bom dar uma acessada no site e acompanhar, porque tem muita coisa nova que o meu curso vem oferecendo e com a possibilidade também de desconto com o meu cupom. Quem quiser pode me procurar que eu encaminho meu cupom de desconto. Então, eu levo o nome do Darlan Barroso, né, o nome do meu curso, aonde quer que eu vá, se eu faço alguma palestra, as subseções aqui do estado de São Paulo estão me chamando para fazer algumas palestras, que eu já estou preparando algumas para 2023, percorrer um pouquinho o estado de São Paulo, levando um pouco do meu conhecimento. Essa é a minha alegria, né, Constantino? Que legal, que legal. Parabéns. Fala uma coisa para mim. Vou tentar fazer uma pergunta mais profunda para explorar esse seu conhecimento, essa sua simpatia. Como que você acha que a sua atuação como advogada pode melhorar a nossa sociedade num momento tão difícil que a gente Constantino, assim, eu sou advogada criminalista. E eu já descobri o porquê que eu sou advogada criminalista.
porque eu cobro para fazer o meu serviço. Ele tem um preço, eu estudo para isso. Então eu faço com que seja cumprida a lei e a justiça que compete àquele acusado, àquela situação. Então, esse é o meu trabalho. Eu não trabalho, eu trabalho juridicamente, tá? Agora, em outras situações, a minha secretária está aqui de cabelo em pé, o que ela vai falar? Em outras situações, eu me envolvo muito. Casos que tem criança, guarda, divórcio, especialmente que tem aquele envolvimento de pessoas, aquele sofrimento, isso, às vezes aparece uma mãe aqui no meu escritório com 3 filhos pequenos, sofreu violência doméstica, não tem para onde ir, está na casa da mãe, quer ingressar com uma ação de divórcio, guarda, pensão alimentícia, mas você vê que a pessoa não tem dinheiro, eu já me dá uma falta de ar, que a pessoa já sai daqui até com uma cesta básica. Então, eu trabalho muito o social, assim, o meu eu. Então, eu me envolvo nessas situações. Então, eu trabalho né, como advogada criminalista, mas nas outras situações eu sofro muito. Então, eu faço sim, vários divórcios, eu faço. Mas esse meu lado social, esse meu lado que eu trago do conselho tutelar, essa minha vivência, essa minha bagagem, isso eu levo para casa. Então, eu chego em casa e fico, ai, meu Deus, aquela criança, ai, meu Deus, aquela mãe, ai, meu Deus. Então, me dá essa agonia, porque eu gosto, eu sou muito empática, que fala, né? Então, eu trago um benefício para Batuba, porque o pessoal vem aqui, Suquita, pelo amor de Deus, me ajuda, eu saí de casa, estou com 3 filhos pequenos, então vamos lá, o que a gente vai fazer? Né? Então, desde pequena, Constantino, eu faço trabalho social. Eu atendo, inclusive, aqui em Batuba não tem defensoria, então é convênio, né, com a OAB, o Jorge aí, que é o nosso conselheiro da comissão, presidente da comissão, do CAGE. Então, eu atendo lá na UAB as pessoas carentes, então eu faço, né, essa minha parte na sociedade, mas eu trago esse sentimento meu que eu venho desde pequeno. Então, quando era criança, eu ia no orfanato fazer algodão doce. Então, depois fiquei adolescente, fazia algodão doce na aldeia de índio. Vacinação, estava eu fazendo algodão doce com as crianças. Trabalhei com fantoche na igreja, então eu frequentei muito tempo a igreja presbiteriana do Brasil, aqui em Ubatuba, então eu trabalhava com fantoche, então eu tenho muito carinho por criança. Isso é uma parte que me toca muito. Então, o que a sociedade puder tirar de mim de bom, eu sempre estou à disposição. Que lindo, que lindo. Vamos lá, você é jovem, bem-sucedida, adorada em Ubatuba, adorada no conselho da OAB, adorada na OAB. Só elogio aí, eu passei a live toda lendo aqui. Você está falando mais, talvez você não consiga ler tanto, mas é maravilhosa, linda, sensacional. Tiveram vários aí ao longo da live. Por que você, assim, você consegue dimensionar por que você traz tanta alegria para as pessoas? Assim, você acha que isso também é chamado e missão ou não? Ou é você que, na verdade, o que eu estou tentando tirar de você assim, dá para ser assim? A pessoa pode querer ser assim ou você nasce assim? Dá para desenvolver e falar, eu vou ser uma pessoa legal, eu vou ser gentil. Você colocou um negócio que eu faço até hoje. Esse ano eu fiz 30 anos de advocacia. Eu continuo falando para todo mundo. Tem um monte de gente que trabalha comigo, que está ouvindo e que já trabalhou aqui. Cara, não adianta bater na mesa, não adianta chegar lá, eu vou lá com o código. Não adianta, a pessoa que está lá tem que ter empatia por você para conseguir te ajudar, porque ela está no meio de 1 milhão de processos. Então você vai lá no fórum, você vai na delegação, onde quer que você vá, gentileza gera gentileza. Isso dá para desenvolver ou nasceu com você? Constantino, recentemente eu recebi uma mensagem de uma moça e ela falou assim, Suquita, eu te conheço desde pequena. Continue do jeito que você é. Eu lembro quando você chegava na clínica, eu tenho bronquite, né?
E quando eu era pequena era demais. Eu ficava com os lábios roxos, dedinho roxo. Ela falava, mesmo constipada, mesmo com falta de ar, que a gente às vezes achava que aquele dia a gente passava mal. Você sempre estava sorrindo, você sempre estava divertindo a gente e você sempre estava com esse sorriso. Então, não há doença que vai tirar de mim o que Deus me deu quando eu nasci. Então, é isso. E eu trabalho todo dia em mim, Constantino. Agradecer a Deus pela minha vida, pela minha profissão, pelo meu escritório, pela minha secretária, pela minha casa, pelos meus cachorros, pelos meus gatos. Então, eu faço igual criança quando faz oração. Não sei se você já viu. A criança ela faz oração assim. Aí ela começa, abençoa o livro, abençoa o quadro, tudo que ele vê, ele fala. Então, eu tenho essa mania ou eu tenho uma oraçãozinha que eu faço todo dia antes de sair de casa, é de lei, eu vou pegar a chave do carro, eu já faço essa oraçãozinha, e aí sempre eu agradeço a Deus tudo o que eu tenho, para manter uma frequência sempre elevada, sempre boa. Eu posso estar triste, tem dia que eu sou ser humano, tem dia que eu estou chateada, tem vezes que a gente discute com pessoas, eu cometo erros, muitos erros, eu tenho TDAH, o Salvatore aí falou, doutora, gostei do seu jeito acelerado. Às vezes, meu jeito acelerado também incomoda. Às vezes, eu falo falas sem pensar que acabam soando mal, mas não era a minha intenção. Então, eu sou ser humano como qualquer um outro e tento trabalhar em mim todo dia uma pessoa melhor. Que gostoso, que legal. Tenho certeza que está conseguindo. Parabéns, de verdade mesmo, sem nenhum tipo de média. Só parabéns, porque realmente dá para sentir isso à distância, dá para sentir isso perto de você e dá para sentir isso, vou repetir nos comentários. Que legal. Bora. Nossa, Já. vamos passar rápido. Já está acabando, que pena. Me fala uma coisa. Para quem vai assistir, para quem está assistindo, para quem é jovem, para quem está perdido, para quem não se achou, para quem está começando, para quem acha que nunca vai virar uma Natália Suquita, que é distante demais, você colocou umas coisas interessantes, você estuda para entregar, tal. Que mensagem você passaria para esse jovem que quer ser advogado, ou para qualquer jovem, independente de ser advogado? Eu falo advogado porque é a área que você atua, mas eu acho que a sua atuação na vida é muito maior do que ser a Natália Suquita advogada. Que mensagem que você passaria? Eu vou ser direta. Os planos de Deus Sim? são maiores que o nosso. Falo isso, Constantino, porque o ano passado eu passei por uma situação em que eu pensei em desistir dessa profissão. E eu estava muito sentida. E aí eu ia fazer oração e eu não sabia o que pedir para Deus. Porque eu não tinha o que pedir. O que eu vou pedir? Se eu não sabia o que pedir, eu não sabia o que ia ser do meu futuro. E aí naquele dia dei um mergulho. E aí, quando eu levantei, eu falei para Deus, Deus, agora eu vou orar todo dia para que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Porque o seu plano é maior que o meu e eu não tenho que te pedir, a não ser agradecer pelo que eu tenho e depositar minha confiança do meu futuro nas suas mãos. E, Constantino, foi daí para frente que a Daniela Magalhães entrou em contato comigo para me chamar para o Movimento 133. Depois veio a Alessandra Ambrogio. E hoje eu componho a gestão, até fico emocionada, da UAB, porque Deus me colocou ali. Nunca que eu imaginei que eu poderia estar onde eu estou hoje. Então, é Deus. É só depositar a sua confiança em Deus, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa leal, ser uma pessoa verdadeira, agradecer pelo que você tem, porque nós temos um futuro brilhante pela frente. Se a gente descansar, né, nos planos de Deus. Independente, daqui o Brasil é laico, né? Então, do que você, né? Eu acredito no meu Deus vivo, né? Jesus morreu na cruz para me salvar. Então, eu deposito toda essa confiança no meu futuro nas mãos dele. Então, toda vez que eu estou muito ansiosa, eu falo, Deus, os seus planos é maior que o meu.
e tem dado certo. Tem dado certo. Que lindo, que lindo. Chegamos ao final. Chegamos ao final. Infelizmente, mas felizmente, porque mais um programa que me emociona, mais um programa que eu acho que valeu a pena, que a gente deixou a sementinha da felicidade, da busca da felicidade, da gratidão, de realmente acreditar que também não é de graça, né? Você colocou bem, tem que estudar, tem que se preparar, tem que ir atrás, mas deixa claro que a vida tem que ser vivida assim, né? Com alegria, com leveza, para que a gente possa um dia chegar perto do que você é, né? Dessa unanimidade que é a Natália Sukita, porque é unanimidade. E não estou falando isso para te agradar, não. Obrigada. Estou falando isso porque é verdade, porque é reflexo das mensagens que eu recebi ao longo do dia que eu divulguei a live. Hoje ainda eu divulguei à tarde, eu nunca faço isso, eu divulguei à tarde porque eu estava super enrolado, não consegui fazer ontem, não consegui fazer hoje, eu divulguei à tarde mesmo assim. Eu recebi um monte de mensagens. Nossa, ela é demais, ela é linda, ela é sensacional, que legal. Isso se repetiu na live, eu tenho certeza que vai se repetir quando eu divulgar a live que fica gravada. Obrigada. E acho que é mérito seu, né? É mérito seu, mérito daquilo que você planta. E acho que a live é um pouco colher isso que você plantou. Você falou, você entrevistou ministro, entrevistei praticamente todo mundo da direção da OAB. Falta a Daniela, que eu vou entrevistar o ano que vem. Eu sei que ela está correndo, mas eu estou no pé dela para conseguir. E entrevistei o Ives Gandra, entrevistei muita gente aqui, já passou muita gente importante, vou ficar citando todo mundo. Mas o que eu queria te dizer assim, que independente dos ministros, de todos os advogados de renome, advogadas de renome, dirigentes de ordem, de todas as pessoas que passaram pelo Direito em Pauta, edição 118, eu diria que a Natália Sukita está exatamente no mesmo nível que qualquer um que passou aqui. Se não tiver acima. Constantino, muito Então, obrigada por todos esses elogios. Não estou acima, todos nós. É isso, né? O conselho da OAB tem me ensinado muito a equidade, o amor, o respeito, o cuidado, a fala. Eu estou caminhando com pessoas maravilhosas e que essa gestão da OAB traga muitos frutos, não só para mim, que sou jovem advogada, mas para muitos advogados que já atuam há muitos anos, né? E que aprendam com o jovem essa leveza, essa união. Precisamos trabalhar a cara nova da advocacia, né? Trabalhar a união da advocacia paulista, trabalhar o cuidado, o respeito com o próximo. Somos advogados e precisa partir de nós esse respeito e esse cuidado. Então, eu agradeço imensamente ter sido sua convidada aqui. Estou muito feliz. Agradeço aos meus amigos que acessaram o link aí, estão até o fim. Eu vi que foi 29, 30. Então, obrigada, Constantino. Parabéns. Que você é sucesso e que venham muito mais sucesso aí, muito mais entrevistados. Que você possa se emocionar como se emocionou hoje. O mundo precisa de pessoas boas assim como nós. amém, amém, amém. Super obrigado de verdade. Só dando recado, a semana que vem eu faço a última live do ano, aí volto só em fevereiro, e eu falo com a doutora Laís de Figueiredo Lopes, que é presidente da comissão do terceiro setor da OAB, faz um trabalho super legal, esteve no governo de transição. A gente vai falar sobre cultura de doação e relações com o terceiro setor. Dia 21, aí é a live de finalização do ano. Eu volto ano que vem. Obrigado de coração a você que dedicou seu tempo. Obrigado a todos que estão aqui, que acompanham, que fazem o programa existir. E é isso. Estou aqui para tentar plantar semente, para tentar fazer a minha parte. Constantino, um beijo. Obrigado de coração para todo conte mundo. comigo. Tchau. Tamo junto. Tchau, Tchau, gente. obrigada. Obrigado. Se cuidem.